Por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais inquietantes da humanidade. Em um mundo marcado por dor e desafios, muitos se perguntam: como um Deus de amor pode permitir que seus filhos enfrentem dificuldades? Hoje, vamos mergulhar nessa questão à luz da Bíblia, explorando histórias, exemplos e a poderosa verdade de que até no sofrimento, Deus está presente, moldando, ensinando e revelando seu propósito maior. Tópico 1. Um Deus de amor e o sofrimento humano. Muitas se perguntam como um Deus que é descrito como amor pode permitir o sofrimento. Essa é uma dúvida antiga que atravessa gerações e permanece no coração de quem enfrenta dificuldades. A Bíblia nos mostra que o sofrimento humano não é um sinal de ausência de Deus, mas sim uma oportunidade para experimentar sua presença de forma mais profunda. Ele não ignora a dor de seus filhos, pelo contrário, caminha com eles por meio dela. Em Romanos 8:35-39, somos lembrados de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo as tribulações. Deus nos ama incondicionalmente, mas seu plano vai além do que conseguimos compreender. A dor pode ser um instrumento para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos aproximar do Criador. Afinal, o amor divino não é limitado à ideia de nos livrar de todo o sofrimento, mas nos envolvemos em cuidado mesmo em tempos difíceis. Deus permite o sofrimento para que possamos crescer espiritualmente e nos tornarmos mais dependentes dele. Ao enfrentarmos as dificuldades com confiança em Deus, experimentamos sua fidelidade de forma transformadora. Por isso, pergunte-se: como Deus está usando este momento difícil para me ensinar, moldar e demonstrar seu amor? Ele não nos abandona, mas nos fortalece. Essa verdade é um convite para confiar nele mesmo quando a vida parece confusa. Tópico 2. O Jardim do Éden e a origem do sofrimento. No início da criação, o sofrimento era inexistente. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus, desfrutando de um ambiente livre de dor, tristeza ou morte. Tudo mudou quando o pecado entrou no mundo, conforme relatado em Gênesis 3. A desobediência deles não apenas corta a comunhão com Deus, mas também trouxe sofrimento como consequência direta do pecado. O sofrimento, portanto, não é algo criado por Deus, mas resultado da escolha humana de se afastar do Criador. Quando Adão e Eva decidiram comer o fruto proibido, eles abriram as portas para a corrupção, o caos e a dor. Mesmo assim, Deus não os abandonou. Ele prometeu um Redentor, que restauraria o que fosse perdido. A mensagem do Éden nos lembra que o sofrimento humano não é sem propósito. Ele aponta para a necessidade de reconciliação com Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus usa o sofrimento para redimir, corrigir e restaurar seu povo. Dessa forma, o sofrimento nos convida a refletir sobre as nossas escolhas e nos aproximar do propósito divino. Em momentos difíceis, é essencial lembrar que Deus está escrevendo uma história maior, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tópico 3. Deus é soberano. Ele tem um propósito em tudo. Romanos 8:28 nos dá uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. Sabemos que Deus envelhece em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso significa que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está no controle e tem um propósito maior. Ele não é pego de surpresa pelos acontecimentos da nossa vida, ao contrário, ele os utiliza para realizar seu plano soberano. Essa verdade é difícil de compreender, especialmente quando enfrentamos perdas, doenças ou injustiças. Contudo, a soberania de Deus nos assegura que ele nunca perdeu nenhum dor. Cada lágrima é contabilizada e cada luta tem um motivo que, mesmo que não entendamos agora, será revelado na eternidade. Exemplos bíblicos, como a história de José no Egito, mostram como Deus transforma situações adversárias em vitórias. Vendido como escravo por seus irmãos, José sofreu profundamente, mas Deus usou suas provas para salvá-lo e ao seu povo. Gênesis 50:20. Assim como José, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando tudo parece escuro. Ele é um Deus que transforma caos em ordem, sofrimento em glória e dor em propósito. Tópico 4. Jó, o testemunho no meio do sofrimento. Poucas histórias na Bíblia são tão impactantes quanto a de Jó. Ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas foi alvo de uma série de calamidades permitidas pelo Senhor. Jó perdeu sua família, sua saúde e seus bens, mas, em vez de se rebelar contra Deus,
ele permaneceu firme, declarando: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. A história de Jó nos ensina que o sofrimento pode ser uma prova de fé e confiança em Deus. Embora não compreendesse por que estava passando por tanta dor, Jó reconheceu a soberania divina e manteve sua integridade. Sua história nos mostra que o sofrimento não é necessariamente um castigo, mas pode ser uma oportunidade para glorificar a Deus. No final, Deus restaurou tudo que Jó havia perdido, dobrando suas bênçãos. Essa restauração não apaga o sofrimento, mas demonstra que Deus é fiel e recompensador. Jó é um exemplo poderoso de como o sofrimento pode revelar a força da nossa fé. Quando enfrentamos desafios, podemos aprender com Jó a confiar em Deus, mesmo sem entender suas razões. Sua fidelidade nos lembra que Deus é digno de confiança em todas as circunstâncias. Tópico 5. Jesus, o homem de dores. Isaías 53:3-5 descreve Jesus como homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele conheceu a dor de forma mais intensa do que qualquer outro ser humano. Jesus carregou sobre si os nossos pecados e foi ferido por nossas transgressões, suportando um sofrimento imenso por amor a nós. A crucificação de Cristo é o maior exemplo de como Deus usa o sofrimento para um propósito maior. Ele não apenas redimiu a humanidade, mas também nos mostrou que o sofrimento pode ter um valor redentor. A cruz, que parecia ser o momento de maior derrota, tornou-se a maior vitória. Ao passar por momentos difíceis, podemos nos lembrar de que temos um Salvador que entende nossas dores. Jesus experimentou a rejeição, a angústia e a morte para que pudéssemos ter vida. Ele nos convida a levarmos nossas cargas a Ele, pois seu jugo é suave e seu fardo é leve. Mateus 11:28-30. O sofrimento de Jesus nos garante que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Ele está conosco, oferecendo consolo e esperança. Sua experiência nos encoraja a confiar que Deus sempre tem um plano maior, mesmo no meio da dor. Tópico 6. O sofrimento molda o caráter. Em Romanos 5:3-5, o apóstolo Paulo nos ensina que o sofrimento tem um papel transformador na vida cristã. Ele diz que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter gera esperança. Essa sequência mostra que o sofrimento, embora doloroso, não é sem propósito. Deus o usa para nos moldar e nos fortalecer espiritualmente. Quando enfrentamos dificuldades, somos desafiados a depender de Deus em vez de confiar apenas em nossas forças. É nesses momentos que nosso caráter é refinado, como o ouro que é purificado no fogo. 1 grau Pedro 1:7. O sofrimento revela áreas de fraqueza que precisam ser trabalhadas e nos ajuda a crescer em fé e maturidade espiritual. Exemplos bíblicos, como o de Davi, ilustram essa verdade. Antes de se tornar rei, ele enfrentou anos de perseguição e dificuldades, o que o preparou para liderar com sabedoria e humildade. Assim, o sofrimento pode ser visto como uma escola divina onde Deus nos ensina lições valiosas. Embora o processo seja difícil, ele é necessário para o nosso crescimento. Deus nunca deteriorou o sofrimento de seus filhos, ele sempre trabalha para nos moldar à imagem de Cristo. Como cristãos, podemos enfrentar o sofrimento com esperança, sabendo que ele está nos preparando para algo maior. Portanto, pergunte-se: como Deus está moldando meu caráter por meio das lutas que enfrento? Esse é um convite para permitir que Ele transforme nossas vidas em algo precioso para sua glória. Tópico 7. O espinho na carne de Paulo. Em 2 graus Coríntios 12:7-10, Paulo compartilha uma experiência pessoal que desafia a lógica humana. Ele tinha um espinho na carne, algo que o fez sofrer profundamente. Apesar de ter orado 3 vezes para que Deus remova esse fardo, a resposta divina foi clara: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa passagem nos ensina que nem todo sofrimento será removido imediatamente, mas Deus sempre fornece a graça necessária para apoiá-lo. O espinho de Paulo, embora doloroso, tinha um propósito: impedi-lo de se exaltar e lembrá-lo de que sua força vinha do Senhor. O sofrimento, nesse contexto, é uma oportunidade para experimentarmos o poder de Deus em nossas fraquezas. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que Ele opere em nossas vidas de maneira sobrenatural. Paulo chegou a dizer: por isso, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Assim como Paulo, podemos aprender a enxergar o sofrimento como um meio de nos aproximarmos de Deus. Ele nunca permite uma carga maior do que podemos suportar e sempre nos dá forças para vencer. Que essa lição nos inspira a confiar em Deus mesmo quando Ele não remove o problema, sabendo que sua graça é suficiente para cada situação. Tópico 8. Sofrimento como correção amorosa. Em Hebreus 12:6, lemos que o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa passagem pode parecer dura à primeira vista, mas revela uma verdade profunda. O sofrimento, em alguns casos, é uma forma de correção amorosa de Deus. Assim como um pai ama e corrige seus filhos para o bem deles, Deus usa o sofrimento para nos ensinar, corrigir e nos afastar do caminho do erro. A disciplina divina não é punitiva, mas redentora, projetada para nos trazer de volta à comunhão com Ele. Exemplos como o povo de Israel no deserto ilustram esse princípio. Deus permitiu que eles enfrentassem dificuldades para ensiná-los a depender dele e abandonar a idolatria. A correção foi dolorosa, mas necessária para moldar o caráter deles e prepará-los para entrar na terra prometida. Quando enfrentamos situações difíceis, é importante perguntar: o que Deus está tentando me ensinar? Muitas vezes, o sofrimento nos chama a uma sinceridade genuína e uma nova perspectiva sobre a vida. A disciplina de Deus é uma prova de seu amor por nós. Em vez de resistirmos, podemos abraçá-la, confiando que Ele está nos guiando para algo maior e melhor. Tópico 9. O testemunho dos mártires ao longo da história da fé cristã. O testemunho dos mártires nos lembra que o sofrimento pode ser um poderoso testemunho de fé. Na Bíblia, Estevão, o primeiro mártir, cometeu a morte com coragem e amor, orando por aqueles que o apedrejavam, Atos 7, 59 ao 60. Sua atitude atraiu muitos a seguir a Cristo. Os mártires demonstram que o sofrimento, quando enfrentado com fé, pode glorificar a Deus de maneiras que ultrapassam a compreensão humana. Eles nos ensinaram que a vida terrena não é o fim e que a recompensa eterna vale qualquer sacrifício. O testemunho dos mártires também mostra como Deus sustenta seus filhos em momentos de extremo sofrimento. Eles experimentaram uma paz e uma força sobrenaturais, evidenciando a presença do Espírito Santo. Ainda hoje, os cristãos perseguidos em todo o mundo continuam a glorificar a Deus em meio à dor. Suas histórias nos desafiam a sermos fiéis, independentemente das situações. O exemplo dos mártires nos encorajamos a confiar em Deus e a viver uma fé inabalável, lembrando que nosso sofrimento pode ser uma poderosa ferramenta de evangelismo e glorificação de Deus. Tópico 10. Os mistérios da vontade de Deus. Em Isaías 55, 8 ao 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Essa passagem nos lembra que o sofrimento muitas vezes está ligado aos mistérios da vontade divina, que ultrapassam nossa compreensão limitada. Não é fácil aceitar que nem sempre teremos respostas para o porquê do sofrimento. No entanto, a Bíblia nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos suas ações. Sua sabedoria é infinita, e Ele vê o quadro completo que não conseguimos enxergar. Exemplos como o de Noé nos mostram que Deus tem planos que, à primeira vista, podem parecer incompreensíveis. Noé foi chamado para construir uma arca durante um tempo de aparente tranquilidade, mas sua obediência é solicitada na salvação de sua família e da criação. Assim, o sofrimento pode fazer parte de um plano maior que só será compreendido na eternidade. Deus não nos deve explicar, mas nos convida a confiar em sua posse e soberania. Confiar nos mistérios da vontade de Deus é um ato de fé. Mesmo quando tudo parece sem sentido, podemos ter a certeza de que Ele não está no controle e tem o melhor para nós. Tópico 11. A esperança da eternidade. O sofrimento nos lembra que esta vida é temporária e que nossa verdadeira morada está na eternidade com Deus. O apóstolo Paulo destaca em Romanos 8:18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa perspectiva eterna muda nossa maneira de enfrentar a dor, pois sabemos que as dificuldades atuais são passageiras, enquanto a glória prometida é eterna. A esperança da modernidade é um consolo poderoso para os cristãos. Em Apocalipse 21:4, Deus promete que, no céu, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor.
Essa visão nos ajuda a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis, porque sabemos que a eternidade com Deus será um lugar de completa restauração. O sofrimento, por mais intenso que seja, nos preparamos para essa glória eterna. Assim como um atleta suporta treinos rigorosos para alcançar a vitória, nós também apoiamos as lutas da vida confiando que o prêmio eterno vale a pena. Deus usa as adversidades para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos preparar para o futuro. A modernidade nos ensina que as dificuldades não são o fim, mas o começo de algo glorioso. Quando olhamos para Cristo, que venceu a morte e o sofrimento, somos fortalecidos a seguir adiante, certos de que nossa recompensa está garantida. Portanto, cada momento de dor deve ser visto como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e de refletirmos sobre o que nos espera no céu. Essa esperança nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Tópico 12. Jesus chora com os que sofrem. Um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus foi quando ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Em João 11:35, encontramos a passagem mais curta da Bíblia: Jesus chorou. Essa frase simples revela um Deus que não vê apenas o sofrimento humano, mas sente profundamente por seus filhos. A empatia de Jesus demonstra que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele compreende nossas lágrimas e está presente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Essa verdade é um conforto para aqueles que sofrem, pois sabemos que Deus está conosco, mesmo em nossas maiores lutas. Jesus não apenas chora conosco, ele também age para nos consolar e restaurar. Após chorar, ele ressuscitou Lázaro, mostrando que sua compaixão é acompanhada de poder. Isso nos dá a esperança de que, mesmo em meio à dor, Deus tem o poder de trazer vida e redenção. Quando enfrentamos o sofrimento, podemos levar nossas dores a Jesus, sabendo que Ele entende cada lágrima. O Salmo 56:8 nos lembra que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre, relatando que nenhuma delas é desperdiçada ou ignorada. Portanto, o sofrimento não deve nos salvar de Deus, mas nos levar a buscar seu consolo. Em Jesus, encontramos um amigo fiel que caminha ao nosso lado, enxugando nossas lágrimas e trazendo esperança para o amanhã. Tópico 13. Histórias de superação na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram grandes sofrimentos e, pela graça de Deus, encontraram redenção. José do Egito é um exemplo marcante. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por anos, José poderia ter perdido a esperança. No entanto, ele confiou em Deus e foi exaltado como governador do Egito, salvando sua família e nação da fome. Gênesis 50:20. Outro exemplo poderoso é o de Jó. Ele perdeu tudo, filhos, riquezas e saúde, mas manteve sua fé em Deus. Mesmo questionando o motivo do seu sofrimento, Jó permanece fiel. No final, Deus restaurou sua vida, dando-lhe o dobro de tudo que ele tinha perdido. Sua história nos ensina que Deus é fiel e recompensa aqueles que inserem nele, mesmo em meio à dor. Ana, que cometeu a humilhação de não ter filhos, também é um testemunho de superação. Após anos de oração e sofrimento, Deus respondeu ao seu clamor, e ela se tornou mãe de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Sua história nos mostra que a persistência na fé pode transformar nossa dor em alegria. Essas histórias bíblicas nos ensinam que o sofrimento não é o fim. Deus pode usar nossas adversidades como ferramentas para seu plano maior. Eles nos encorajam a confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para o nosso bem. Ao refletirmos sobre essas histórias, somos lembrados de que nosso sofrimento pode ser transformado em um testemunho poderoso. Deus é especialista em transformar lágrimas em alegria e derrotas em vitórias. Tópico 14. A comunidade no sofrimento. Deus nos chama a viver em comunhão, especialmente em momentos de sofrimento. Em Gálatas 6:2, lemos: levai as cargas uns dos outros, e assim, cumpraeis a lei de Cristo. Isso nos ensina que não fomos criados para enfrentar a dor sozinhos. A comunidade cristã é um lugar onde encontramos apoio, consolo e encorajamento. Quando compartilhamos nossas lutas com outros, recebemos forças para continuar. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos ajudar a carregar os fardos da vida. Ao mesmo tempo, Ele nos chama a sermos instrumentos de consolo na vida de outros, compartilhando nossas experiências e testemunhos.
A comunhão nos momentos difíceis também reflete o amor de Deus. Assim como Ele nos consola, somos chamados a consolar aqueles que sofrem. 2 Coríntios 1:4. Essa troca fortalece nossa fé e nos lembra que Deus trabalha por meio de seu povo. Além disso, a comunidade nos ajuda a enxergar além de nossas dores, apontando para a esperança que temos em Cristo. Quando somos fracos, nossos irmãos e irmãs na fé nos sustentam com orações e palavras de encorajamento. Por meio da comunhão, experimentamos a presença de Deus de maneira tangível. Ele nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento, nunca estamos sozinhos. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio, confiando que Deus não está no controle. Tópico 15. O propósito maior no sofrimento. A pergunta por que Deus permite o sofrimento, muitas vezes permanece sem uma resposta completa. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus tem um propósito maior em todas as coisas. Em Isaías 55:8-9, lemos que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Isso significa que nem sempre entendemos suas razões, mas podemos confiar em seu plano. O sofrimento pode ser uma ferramenta para nos aproximarmos de Deus. Ele nos ensina a depender dele e a buscar consolo em sua presença. Mesmo quando não entendemos o motivo, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28. Um exemplo poderoso é a vida de Jesus. Seu sofrimento na cruz parecia sem sentido aos olhos humanos, mas foi o ato mais significativo da história. Por meio de sua dor, Jesus trouxe redenção à humanidade. Isso nos ensina que o sofrimento pode ter um impacto maior do que imaginamos, mesmo que não vejamos de imediato. Além disso, o sofrimento nos prepara para a eternidade. Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos lembra de que este mundo não é o nosso lar final. Deus usa a dor para nos refinar, assim como o ouro é purificado no fogo. 1 Pedro 1:7. No final, a resposta para o sofrimento está em Jesus. Ele é a prova de que Deus não é indiferente à nossa dor, mas caminha conosco e nos oferece esperança. Ao olharmos para a cruz, encontramos força para enfrentar as lutas da vida, sabendo que Deus tem um propósito maior para cada momento de dor. E assim encerramos nossa reflexão sobre por que Deus permite o sofrimento. Ao longo desse estudo, percebemos que, embora nem sempre compreendamos os planos de Deus, podemos confiar que Ele tem propósitos maiores nossas para vidas. Cada luta, cada lágrima e cada desafio podem nos aproximar dele, fortalecer nossa fé e preparar nossos corações para a modernidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, te encorajo a não guardá-la só para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem estar precisando dessa palavra de conforto e esperança. Às vezes, um simples gesto pode transformar o dia de alguém. E claro, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no canal Entre Versos Bíblicos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Estamos sempre trazendo mensagens que edificam e inspiram. Sua participação é essencial para que nossa mensagem alcance ainda mais pessoas. Por fim, lembre-se, o sofrimento pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Confie em Deus, porque Ele está com você em cada passo da jornada. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.